Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a quarteirização de contratos firmados pelo Poder Público receberam nesta quarta-feira o Procurador do Trabalho Marcelo Freire Sampaio Costa, representante regional da CONAP, a Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. O encontro, realizado em ambiente virtual, foi presidido pelo deputado Edmir Chedid, do Democratas. Declara aberta a 26ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de número 24 de 2020, com a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo do Estado de São Paulo com o terceiro setor. Durante a reunião, os participantes discutiram os requisitos e o processo de contratação de profissionais da área de saúde e o trabalho técnico que é realizado nos hospitais e na área de gestão. Atualmente, São Paulo possui 86 entidades aptas a firmarem parcerias com a gestão estadual, sendo 51 apenas na área de saúde. O procurador do Trabalho, Marcelo Freire Sampaio Costa, explicou que o assunto é um desafio para o Ministério Público e também para as relações do trabalho. Eu acho que a gente pode separar esse assunto em vários tópicos. O primeiro tópico é o que eu gostaria de registrar, só lembrando que o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público que trata das relações de trabalho, obviamente, né? E dentro do Ministério Público do Trabalho existe uma coordenadoria que trata das relações do trabalho na administração pública, e é essa coordenadoria da qual eu participo e a razão da gente estar aqui presente para trocar essa ideia. Então, a atuação da nossa coordenadoria, a gente trabalha em várias frentes, mas o foco mais importante é o foco do combate à precarização. Esse é o nosso mote. Os deputados questionaram o representante regional da CONAP. Na explanação que o senhor fez inicialmente, o senhor utilizou uma palavra muito importante, que é a precarização. O senhor interpreta, né, não só como membro do Ministério Público, mas também como professor, precarização apenas como uma não observância das regras trabalhistas ou a precarização também no substancialmente falando? E eu explico por quê. Porque quanto mais eu ouço, não só aqui no âmbito da CPI, mas na vida mesmo, atendendo pessoas no gabinete, conversando até com médicos, eu não tenho médico na família, mas médicos próximos. E o que eu penso, o que eu entendo é o seguinte: os médicos, tanto é que eu percebi que o senhor destacou a situação da enfermagem, mas os médicos não querem ter uma situação em que eles se sintam subalternos, em que eles se sintam empregados. Eles gostam desse sentimento de autonomia, da possibilidade de negociar um plantão com uma entidade, outro plantão com outra. Alguns se associam a mais de uma OS, e não estamos falando só em OS, mesmo estabelecimentos, entidades privadas. E uma das minhas críticas ao sistema de OS, professor, é que as remunerações são muito elevadas, muito superiores, em alguns casos, ao próprio teto constitucional. E o que eu ouço como resposta, quando eu levanto essa situação, é que um neurocirurgião de ponta, dependendo da especialidade, a pessoa não vai se submeter a ganhar o teto constitucional por mês. Então, eu não consigo ver, na categoria dos médicos, que esses contratos, que eles sejam precarização, sob o ponto de vista substancial. A precarização é um fenômeno amplo, né, histórico no direito do trabalho. Então, até nós falamos aqui, com o deputado Zé Américo, nós falamos aqui de várias capas para um mesmo fenômeno, né? E aí a gente teve a capa das cooperativas no passado, mais recentemente a gente tem as capas das PJs, que, na verdade, não são PJs, e agora
a gente tem um pouco da capa das OS, né? Então, o Instituto em si, se ele não for desvirtuado, ok. O problema é que, via de regra, tem desvios. E tinha desvios no passado com as cooperativas, tem desvios hoje com as PJs, e obviamente, que depois dessa introdução, é claro que a gente precisa dizer que a situação dos médicos e dos enfermeiros são diferentes, né? São categorias diferentes, são desejos diferentes, são capacidades econômicas diferentes, e óbvio que o Ministério Público precisa ter uma acessibilidade de enxergar isso de maneira diferente. Para os deputados integrantes da comissão, é preciso criar um arcabouço jurídico para fiscalizar organizações sociais que são verdadeiras empresas e geram lucro. Ao final do encontro, os deputados ressaltaram que as oitivas de autoridades e especialistas que têm acontecido nas últimas reuniões são importantes para auxiliar os deputados da CPI na elaboração de projetos de lei para regular as quarteirizações de contratos. O prazo limite para a votação do relatório final da CPI das quarteirizações é 6 de dezembro.